Mas olha só, Hugo, eu e a Aninha, a gente está num dilema que a gente não queria falar do Pablo Marçal, mas na realidade não deixa, né? Aí, Aninha, Gui, coloca para a gente aí os números do Datafolha que acabaram de sair para a gente ouvir o comentário do Hugo. Olha aí, gente. Guilherme Boulos com 23%, Pablo Marçal passou Ricardo Nunes com 21%, aumentou 7 pontos aí. O Nunes aparece com 19%, que é o atual prefeito. O Datena já passou a Tabata, está com 10%, a Tabata com 8%. A Maria Helena do Novo, eu não sei nem o que essa moça está fazendo ali, está com 4%. João Pimenta PCO 1%, e Bebeto Haddad com 1%. E aí, Hugo, você acha que... Explica para a gente esse fenômeno Pablo Marçal. Olha, gente, no primeiro debate, eu nem queria ver no dia, eu estava com uma baita dor de cabeça, eu fui ver o primeiro debate. Qual a impressão que eu tive? Não vou entrar no mérito de quem é o Pablo Marçal, enfim, a gente sabe quem é o Pablo Marçal, com todos os seus problemas, a maneira como ele cresceu na vida e como isso sempre foi tolerado pelas autoridades, né? Quase ganhou para deputado federal aqui em São Paulo, é que tomaram medidas diante da ilegalidade da campanha dele. Quase tirou, imagina, a cadeira do Paulo Teixeira. E ele reapareceu agora. Então, esse cara primeiro foi tolerado pelo sistema, pela mídia, por tudo, aí fez fortuna, cresceu. Quando é permitido uma pessoa como essa entrar na política, ele está em vantagem contra os demais candidatos. Porque ele pode fazer o que ele quer, fez o que ele quer, nunca foi admoestado, criticado, diferentemente do Boulos, diferentemente aí de todo mundo que está na política, até bem ou mal o Nunes. Dito isso, eu vou dizer uma coisa polêmica aqui. O Marçal, ele acertou na estratégia de comunicação. Se a gente vê o primeiro debate com um olhar leigo na política, quem soa como candidato de oposição é a figura do Pablo Marçal, né? E dentro de um cenário que o Nunes, ele é um prefeito mal avaliado, ele não é um prefeito bem avaliado. Tem muita pesquisa, inclusive do Datafolha, que fica, ele é bom, ótimo, regular. O Atlas pegou corretamente. Você aprova ou não aprova o governo do Nunes? A gestão do Nunes é muito rejeitada, essa que é a verdade. Só que a estratégia política e comunicacional de todas as candidaturas tem sido tocar o debate numa tendência meio água com açúcar e meio que na retranca. A campanha do Guilherme Boulos foi colocada nessa retranca para supostamente baixar a rejeição. E eu acho que foi um erro. E nesse sentido, o Marçal, mesmo sendo quem ele é, e sendo quem ele é, e sendo candidato, porque ele passou todos esses anos impune, ele entra e acerta a estratégia de comunicação. Parecia que era o único candidato de oposição contra vários candidatos de situação. Ele levou vantagem, ele colheu frutos daquele primeiro debate. As pessoas erraram em ficar também compartilhando corte do vídeo, corte do debate. Gente, é uma coisa importante criticar o cara, apresentar fatos contra eles, mas ficar colocando em rede social corte e falando, olha que absurdo, exatamente o que a comunicação dele queria, era criar um estardalhaço, se colocar no jogo. E ele fez isso com êxito. Se ele vai aguentar agora a mídia em cima dele e as autoridades que relembraram que o Pablo Marçal está envolvido numa série de problemas, porque agora ele está indo bem, aí é outra conversa. Pode ser que ele não aguente. Mas ele está pegando, inclusive, ele está hackeando a base eleitoral do bolsonarismo em São Paulo, porque o Bolsonaro foi obrigado, pela situação dele, a apoiar o Nunes, que é uma aliança um pouco atípica ali entre os dois, no campo da direita. Nessa brincadeira, não tem um candidato com a retórica bolsonarista. Entendeu? E o Pablo Marçal, ele ocupou esse espaço. O capitão está desesperado, porque ele já fez todos os acordos em São Paulo em torno do Nunes. Só que ninguém é dono de base eleitoral. E base eleitoral muda. Base eleitoral muda. O que é que o Pablo Marçal acertou? Ele está se colocando como candidato à oposição. E se ninguém faz nenhuma proposta numa disputa eleitoral, e eu venho aqui e defendo o teleférico, eu ganho. Porque se ninguém propôs nada, quem propôs alguma coisa leva uma vantagem.
E o Pablo Marçal fez o básico. Ele criticou a atual gestão e ele apresentou uma proposta, um monte de proposta maluca, mas e daí? Ele apresentou. Eu acho que está faltando para o campo progressista em São Paulo, primeiro, assumir, não é ficar comentando Venezuela, é discutir os problemas da cidade, fazer uma crítica com mais contundência à gestão do Nunes e apresentar propostas. E mobilizar. Eu não concordo, assim, todo respeito, mas o que eu entendo como eleitor, como uma pessoa que defende o Guilherme Boulos, que de longe é o melhor candidato, que de longe é a pessoa mais preparada, que de longe é o cara com mais boa fé nisso daí, um cara super arrumado, mas essa estratégia de comunicação não é a mais adequada. Talvez tenha funcionado para o Haddad em 2012, era outro momento, o Haddad é outra pessoa, é outro quadro, né? É outra conversa. O Haddad tampouco disputava contra o prefeito na época, já, né, já era uma sucessão ali absoluta, o Kassab não podia se recandidatar. Então, eu acho que o Guilherme Boulos ele tem de recalibrar, tem de se conectar mais ao governo. Eu acho que é o grande trunfo dele é o Lula aqui em São Paulo. Eu acho que o grande problema do Nunes e do Marçal é o Bolsonaro, tem de jogar a pecha do Bolsonaro nos dois, porque o Bolsonaro é impopular em São Paulo, tem de falar grosso, tem de assumir uma retórica que defenda o governo, mas que vá defender o governo, vá assumir o Lula, mas que vá discutir o problema da cidade de São Paulo. Não é cair na pilha do Marçal. O Marçal agiu de má fé para fazer o Boulos cair na pilha. E é óbvio que aquilo era calculado. Aquela palhaçada que ele fez com a CLT, que não dá nem para saber se é uma CLT verdadeira, ele colheu frutos, aquilo teve milhões de visualizações. E aquilo ganha voto. Aquilo ganha voto. E eu vou dizer para vocês, ganha voto não somente aqui no Brasil, como na Europa também. Esse é o nível de degeneração que o neoliberalismo levou ao mundo. Levou a São Paulo, mas não duvidem, uma palhaçada como essa gera voto na Holanda também. Basta ver a votação que a extrema-direita teve lá. Então, tudo isso, para mim, é o que gira, é uma crise gravíssima da democracia dentro do neoliberalismo, e isso coloca vários desafios para a esquerda, que não dá para a gente se comportar como se as coisas estivessem normais, ou se a gente tentar disputar, nem que seja com a comunicação e com a retórica, por dentro do sistema é muito difícil. Vai ser muito mais difícil daqui para frente a gente ganhar. Então, a única chance é tentar se colocar, mas construir pelo menos um discurso que seja mais contundente e mais antissistêmico. Senão, se a extrema-direita pega a coisa antissistêmica, aí ferrou. A gente não tem nada. É verdade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta ainda nesse tema, antes da gente ir para temas internacionais. Para o Boulos, também não interessa essa briga aí entre o Nunes e o Marçal? Olha, é bom para dividir, mas se deixar o Marçal correr solto, o Marçal acaba incidindo sobre uma juventude da periferia. Entendeu? Sim, isso está na pesquisa da Folha também. O Nunes, ele pegou muito voto da periferia, voto que foi para o Lula, usando a máquina. Campanha do Boulos, acho que demorou um pouco a chegar, tem algumas indecisões que colaboraram para essa demora. Chega o quê? A máquina do governo e ano eleitoral. Só que não era um voto tão bem consolidado para o Nunes. O Nunes não é popular, mas era o voto que chegava. Bom, já que tá esse cara aí, tá fazendo um asfalto, vou votar nele. O Boulos estava jogando ali na retranca para falar, vou apresentar o Lula, colocar a campanha aos poucos e esse voto vira. Só que esse voto que foi para o Lula, que estava indo por inércia para o Nunes, virou, em grande medida, para o Marçal agora. Isso é um problema. E a gente não pode esquecer que o Bolsonaro ganhou em São Paulo em 2018, sendo a novidade. O Bolsonaro perdeu para o Lula em 2022, mas ele ganhou em São Paulo, capital, em 2018, com um voto meio qualquer coisa. E muita gente que está na campanha do Marçal estava na campanha do Dória em 2016. Né? Tem umas figuras aí fortes por trás do Marçal, que era a direita do Dória, que venceram a eleição em São Paulo em 2016. Venceram em primeiro turno. Quando você ganha uma eleição num lugar, você tem o caminho das pedras para voltar a ganhar. Não é gente que não sabe o que está fazendo. Felipe Sabará sabe o que ele está fazendo. Ele já viu isso acontecer. Então, é claro que não é provável. E eu diria até, o Marçal é um candidato para o Boulos melhor no segundo turno que o Nunes. Porém, não pode deixar correr solto
entendeu? Porque se correr solto, o Marçal pode ganhar a eleição. Se não tiver nenhum tipo de movimento, se não tiver dureza, agora, o único candidato que tem uma legitimidade para se colocar como candidato de oposição ao que está aí é o Guilherme. Nenhum outro, exatamente. Por mais que a Marta tenha feito parte da campanha do Nunes, o Guilherme é quem tem essa oportunidade. Então, ele tem de se colocar de forma contundente para se diferenciar aos olhos da grande massa e se colocar como candidato de oposição. Não só na crítica, mas na proposta.